Vai começar agora com emoção, o programa que toca o coração. Palavra da verdade nessa estação. A partir de agora, na Cultural FM, programa Palavra da Verdade. Direção Elierquim e Roberto Galvão. Essa é mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. No ar, programa Palavra da Verdade. Mesmo quando a estrada parecer deserta, a fé nos guia e a porta está aberta. Na palavra, força pra continuar. Louvado seja Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Já estamos aqui e chegando até você através da Cultural FM para mais um programa Palavra da Verdade. Já aqui conosco nos estúdios o pastor Claudomir, Eliequim e Antônio Carlos no controle de som. Boa noite e Deus abençoe a cada um de vocês. Pastor Claudomir. Nós queremos também cumprimentar nossos ouvintes, dizer da nossa alegria de mais uma vez podermos estar acessando o seu lar com esse programa que tem sido uma bênção para nossas vidas, certamente para a sua vida também. Que vocês estejam receptivos àquilo que vai ser tratado nesta noite. Estaremos tratando justamente de um tema que será certamente importante e pertinente para a sua vida. O irmão Eli aqui estará anunciando o tema, que todos estejam atentos a ouvir a palavra de Deus. A graça e a paz, ouvintes, nós estamos aqui começando mais um programa, Palavra da Verdade, e hoje com o tema Andar com Deus. Hoje vamos refletir sobre esse tema, como é importante nas nossas vidas. Por isso fica aí ouvindo, nós estamos junto com você. Agora das 18 até as 19 horas, junto para glorificar e exaltar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aproveita essa canção para você orar. Ora ao Senhor agora. Se coloque no altar de Deus e diga que você é uma oferta agradável. Que seja uma oferta agradável a Ele. Vai. Eterno e soberano Deus, nós te louvamos, Senhor amado, mas esta noite, na tua presença, na qual nós temos a oportunidade, Pai, de glorificar o teu santo nome, e através, Pai, desse veículo de comunicação, tu tens colocado à nossa disposição, à disposição da tua obra, podemos alcançar vidas, amado Deus, que são preciosas para ti. Teu Filho Jesus, amado Deus, nos deu como ordem, como imperativo, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E nós estamos aqui, ó Deus, para proclamar esta verdade revelada em Cristo Jesus. Ele que se fez carne como Deus e, estando na condição de ser humano, ele entrou em comunicação extrema conosco, podendo assim assumir a nossa humanidade, as nossas dificuldades, as nossas limitações e também o nosso pecado. Mesmo não conhecendo o pecado, Pai, ele pôde estar na nossa condição. E assim ele venceu o pecado, revertendo aquele quadro lá que está descrito no Gênesis, quando ali o homem, na pessoa de Adão, na pessoa de Eva, foi derrotado e assim sucumbiu diante do mal e diante do pecado. Mas em Cristo nós temos o triunfo da obediência, o triunfo daquilo que foi exigido pela justiça de Deus, que era justamente o sangue para ser derramado em lugar do pecador perdido. E Jesus o fez, ele que é o justo, dado pelos injustos. Pôde nos alcançar, nos redimir, nos comprar com esse precioso sangue que nos alcança, nos liberta e nos transforma. Que nesta noite seja realmente compreensível aos nossos ouvintes que ainda não o conhecem como único e suficiente Salvador e não conhecem o seu Pai, Deus, como único e verdadeiro Deus. Que nós possamos, através das palavras que serão proferidas, do tema que está sendo proposto, chegar aos corações dos nossos ouvintes, trazendo edificação para aqueles que já conhecem ao Senhor e trazendo, assim, salvação para aqueles que ainda não o conhecem. Nós te louvamos, Pai, por esse momento, por essa oportunidade. Te louvamos pela vida de Galvão, pela vida de Elierquim, pela vida de Antônio Carlos. Pai, por essa equipe que está aqui reunida com esse propósito. Continua nos usando para a glória do teu nome, em nome de Jesus.
Amém. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. A leitura que vamos fazer nesse momento se encontra no livro dos Salmos, no capítulo 1, diz assim a leitura, a palavra de Deus: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que o ímpio não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que o Senhor aplique essa leitura em nossos corações. Eu ando com meu Deus na rua, e quando chego em casa Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir, e logo quando acordo digo: eis-me aqui, sou de Jesus. E mesmo atarefado sempre estou ligado, eu não abro mão da presença, no partir do pão, em cada comunhão. Graças por tudo, sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda, tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda e tua misericórdia que me sustém. Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós teu santo reino e me ensina a amar, amar. Mesmo atarefado sempre estou ligado, eu não abro mão da presença, no partir do pão, em cada comunhão. Graças por tudo, sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda e tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda e
e me sustém. Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós teu santo reino e me ensina a amar. Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós teu santo reino e me ensina a amar, amar. Programa Palavra da Verdade. Porque andar com Deus é viver de fé em fé, é ver o céu se abrir e o impossível acontecer. Estamos voltando com o programa Palavra da Verdade. Queremos informar e parabenizar todos os homens batistas. A Convenção Batista Brasileira, ele dedica o primeiro domingo do mês de junho ao homem batista. E o tema desse ano é Homens que Ora. O nosso tema é Homens que andaram com Deus. Que andaram com Deus. Aí a gente faz a seguinte pergunta: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como é que eu com essa minha estatura de 1,90 m, como é que Deus, que é maior do que tudo, ele pode fazer morada dentro de mim? Pastor Caldomir. É interessante, Galvão, nós observarmos que o nosso Deus, apesar da sua magnitude, apesar de toda a sua grandeza, ele é um ser, ele é um ente que, ao mesmo tempo que ele é transcendente, ou seja, ele habita a transcendência, uma dimensão diferente da nossa, ele está além de tudo que ele criou, ele é a origem primária de todas as coisas, mas ele também é imanente, e essa sua imanência implica dizer que ele pode habitar a nossa vida. O apóstolo Paulo diz que nós somos o tabernáculo do Espírito Santo de Deus, né? A morada do Espírito Santo de Deus. E essa presença mística que nos impulsiona a termos uma vida orientada e dirigida pelos seus ditames, pela sua palavra, pela sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, nos leva além de uma mera atitude religiosa. Porque o indivíduo, mediante a religião, ele está preocupado justamente com os ritos, com as regras, com as leis. Mas quando o indivíduo realmente tem a plena convicção de que o Deus que o criou, ele passa a habitar em você e permanentemente está na sua vida, é diferente. E você consegue entender algumas expressões, como por exemplo, eu quando era novo convertido, eu me deparei com a expressão que Jesus disse: se você fizer tudo quanto o Senhor mandar, você é servo inútil. E eu, preso à religião, eu fiquei imaginando, como é que é uma coisa dessa? Eu vou fazer tudo quanto o Senhor mandar e sou inútil? Por quê? Porque na realidade Deus espera de nós muito mais do que o que está na letra fria da palavra. Ele espera que nós tenhamos sempre a iniciativa de andar a segunda milha. É interessante essa questão da segunda milha, muita gente ali aqui não busca saber o que é essa expressão a respeito da segunda milha. O cidadão romano, ou oficial romano, ou soldado romano, pelo fato do judeu ser escravo naquela situação, ele tinha o direito, ele tinha uma bagagem para carregar, algum peso para carregar. Ele, na qualidade de romano, você como escravo judeu, ele podia exigir que você conduzisse aquele peso por 1 milha. Aí Jesus disse: não vá 1 milha, não vá 2. Então imagine, o camarada vem te fazer o mal e você trata ele com respeito, com amor, né? Tratando o indivíduo, quebrando as expectativas dele. É por isso que Jesus nos ensina, e ele transformou a história da humanidade, porque ele foi totalmente contrário àquilo que se estabelece como lei, como forma de conduta. Ele mandou que nós amássemos o inimigo. Perdoar aquele que nos faz o mal, bem dizer aquele que nos maldiz. Quer dizer, alguém está falando mal de você na sociedade aqui em Limoeiro, você toma conhecimento e ao invés de falar mal dele,
retrucar aquilo que você está recebendo, você fala assim, não, pai, fulano devia estar de cabeça quente, ele é meu amigo, aquilo é gente boa. Então você de repente começa a enaltecer aquela pessoa. Veja como isso muda a história dos nossos relacionamentos. E é por isso que Jesus realmente ele é aquele que diz que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa presença real, essa presença necessária, mas ela também só pode ser realmente efetiva na sua vida se você permitir. Ele não vai invadir a sua vida e transformar você sem você querer, não é? Eli? Ô Galvão, o tema hoje é andar com Deus. E eu fico assim imaginando, pastor, num mundo cheio de distrações, desafios, incerteza, Deus continua chamando homens e mulheres para caminhar ao seu lado. Mas o que significa andar com Deus, pastor? Andar com Deus vai muito mais além do que você obedecer normas, regras. Vai justamente ao entendimento de que esse Deus, que, como o Galvão falou aqui, é infinitamente superior, e nós somos infinitamente inferior e limitado em relação a esse Deus, mas ele, pelo amor que ele tem por nós, ele passa a caminhar conosco, né? E ele nos desafia justamente a vivermos uma vida que o glorifique aqui. E muitas vezes, o que é que acontece? Aqui no salmo que Galvão se utilizou aí para a parte devocional, logo no primeiro versículo vai dizer bem-aventurado. O que é bem-aventurado? É feliz. Feliz é o homem, o varão, a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Os ímpios são aqueles que são anti-Deus, aqueles que não querem acatar a vontade de Deus, a orientação de Deus para a sua vida e vivem uma vida dissoluta. Não é? É por isso que muitas vezes, nos nossos arraiais cristãos, nós vemos pessoas se queixando, mas rapaz, fulano de tal ali é desonesto, é ladrão, é isso, é aquilo, e prospera. E eu vivo em cima de uma linha e tenho uma vida tão difícil. Não é? Por que isso? Aí o Senhor responde através da sua palavra, não te indignes por causa da fazenda do ímpio, das propriedades do ímpio, porque ele prospera, mas breve será ceifado, porque a forma como ele vive é uma forma que está distanciada da vontade de Deus e da orientação de Deus para a sua vida. O Deus que lhe criou sem você querer, ele só vai interferir e agir na sua vida se você quiser, mas também você pode viver a sua vida da maneira que você quiser. A plantação, o plantio é totalmente livre, você pode plantar à vontade, agora tenha certeza que você vai colher aquilo que você plantar. É por isso que nós somos convidados por Deus a acatar para nossas vidas a orientação, os conselhos que Ele quer nos dar. Com quem é que você tem se aconselhado, meu amado ouvinte? Quem tem sido o conselheiro da sua vida? Ontem nós amanhecemos o dia aqui com a notícia de uma tragédia, né, das instituições aqui de entretenimento de Limoeiro. E isso traz tristeza ao nosso coração. Eu estava pensando hoje, Galvão, eu gostaria muito que essa paz interior, essa convicção que eu tenho de vida eterna com Deus, eu queria que se pudesse fazer um transplante ali aqui, eu queria transplantar para aqueles que não têm. Fazer assim, ó, toma, eu sou doador, você vai transplantar para você essa alegria, essa convicção. Porque tenha certeza, meu irmão, meu amado ouvinte, não é fanatismo, é convicção da presença de Deus na minha vida. Amém. Ô Galvão, eu vou fazer uma pergunta para tu aí. Tem uma pergunta aqui que é assim: é difícil andar com Deus, Galvão? Olha, para quem quer, não. Para quem quer, não é difícil. Agora, para aqueles que não querem, que preferem ficar na desobediência, não quer essa intimidade com Deus direto, eu acho que é difícil. Mas para quem está querendo obedecer cada dia, né? Quem amanhece o dia e faz primeiro a oração, pede a ele a sua orientação para o dia, então para esse não é difícil não. Apesar de as mulheres passaram por muitas dificuldades, mas para Deus nada é difícil e é muito fácil andar com ele, né? E a Bíblia fala de 2 homens que andaram com ele. Teve um até que chegou a ver face a face, mas não sabe, né, a face de Deus. Então eu acho que não é difícil não. O Galvão, é assim, o pastor, veja bem, eu fico me perguntando assim, qual é o benefício de quem anda com Deus? Meu irmão, eu acredito que é o maior tesouro, é o bem maior que qualquer ser humano pode ter, é justamente a convicção da vida eterna com Deus. Porque a vida eterna, ela acontece em 2 dimensões. Na dimensão do já
e do ainda não. Já no sentido de que ele é ato. Na hora que você entrega a sua vida a Jesus, você passa a experimentar esse novo nascimento, essa nova natureza, essa nova perspectiva de vida. Você vê o indivíduo, às vezes, é um indigente, mal higienizado, mal apresentado, mas quando ele entrega a vida a Jesus, se transforma, você vê logo, ele continua até com a mesma fonte de renda, com tudo, mas ele muda logo, porque ele passa a recobrar a sua autoestima. Jesus nos proporciona isso, o valor do ser humano, porque eu quero dizer a você nesta noite, meu amado ouvinte, se fosse você, somente você que está me ouvindo em particular, a existir, Jesus teria morrido da mesma maneira na cruz do Calvário em seu lugar, porque foi uma atitude extrema de amor pelo que nós somos criados por Deus, a sua imagem, conforme a sua semelhança, e pelo fato de ele ter nos criado com liberdade de escolha, com vontade própria, ele deixou-nos à vontade e o homem preferiu seguir o mal. E quando seguiu o mal, ele sofre as consequências. Mas Deus, ele atentou para isso e ele nos oferece um critério de retorno. O critério de retorno é a aceitação por Cristo Jesus e é pela graça. Nós não estamos aqui porque somos bonzinhos. Nós estamos aqui porque o Senhor nos alcançou na cruz do Calvário através do derramamento do seu sangue inocente em nosso lugar. E quando o homem ele é alcançado pela transformação, a Bíblia diz, aquele que está em Cristo passa a ser uma nova criatura, né? Justamente. E quando eu falava, irmão, das duas dimensões, eu me ativo na primeira, que é a dimensão do ainda não, do já, aliás, e do ainda não por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que aquele que espera Cristo unicamente nessa vida é a mais miserável das criaturas. Porque se nós olharmos para a eternidade, a nossa existência é um pontinho na eternidade. Você está com 73 anos, Galvão, mas para Deus esse tempo é nada. Porque quando ele olha para você, ele olha para você ver o seu passado, seu presente e seu futuro. E na eternidade isso não representa nada. Mas para nós que temos essa dádiva de Deus, por isso que eu digo sempre, presente, você está vivendo o presente. O presente é uma dádiva, Deus está te permitindo viver hoje. Então vive intensamente para a glória de Deus. Essa é a perspectiva de Deus para a nossa vida. Então essa questão de servir a Deus tem as suas dificuldades, andar com Ele, tem as suas dificuldades, mas nós temos justamente o alento de que a sua presença nos basta. Por isso que o salmista disse, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Oi, Elia. E alguém para andar com Deus, aquele que pecou mais e aquele que pecou menos, isso está contando na balança ou não? Galvão, eu ia te perguntar fazer essa pergunta. Ó, pelo fato de a gente andar com Deus, eu estou livre dos problemas da vida, pastor? Aqui a proposta de Deus em Cristo é a transformação do homem pela mudança de natureza. É a chamada metanoia, transformação de mente. Quando nós entregamos a nossa vida, nos rendemos a Deus, a nossa natureza, ela muda. E é uma mudança de dentro para fora. Você não tem mais prazer no pecado. Você pode eventualmente pecar, porque é interessante nós observarmos Paulo, que nós temos como uma referência de um cristão genuíno, ele chega a dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Até fazendo o bem, às vezes, a gente faz o mal, faz uma coisa errada, porque nós somos limitados. E Deus nos conhece nessas limitações. E Ele nos ama apesar disso. Agora Ele aborrece o pecado. E é por isso que o indivíduo, ele tem seu pecado quando confessado, perdoado, mas ele sofre as consequências do seu pecado. Encontro, Senhor, no pão e no suor, entre passos lentos, trabalho e dor, tua voz me chama a viver no amor. Não são grandes sinais que me fazem crer, mas tua presença em cada amanhecer. Eu vou caminhar contigo, Jesus, na rotina da vida.
coisa partilhada no olhar do irmão, no perdão ofertado, na compaixão. Tu me ensinas a ser sinal de paz, a amar como tu amas sempre mais. É no hoje simples que tu vens agir, chamando o meu ser a te servir. Eu vou caminhar contigo, Jesus, na rotina da vida. Tu és minha luz no tempo comum. Meu coração diz sim, viver o evangelho até o fim. Faz do meu dia uma oração, do meu viver uma missão. Que em cada gesto, em cada ação, eu revele tua salvação. Estamos apresentando na Cultural FM, programa Palavra da Verdade, mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. PE Farma, em parceria com os laboratórios, tem o menor preço em medicamentos. Visite e comprove. A PE Farma, junto com a CIMED, vem apresentar toda a linha de Lavitan com desconto especial. Agora lembre-se, Lavitan não é remédio. Lavitan é suplemento alimentar que seu corpo necessita. PE Farma, na Avenida Santo Antônio, em frente ao Banco do Brasil. Peça agora seu medicamento pelo zap 98950-2400. Uma seleção incrível de instrumentos musicais, violões, pandeiros, flautas e muito mais. E para o seu evento ou igreja, confira nossas caixas de som potentes. Temos microfones e mesas de som de alta qualidade, além de uma grande variedade especial de bíblias. Só Som Eletros, na Travessa da Câmara de Vereadores, em Limoeiro. Nosso fone zap 973 34 46 81. Só Som, tudo de música pra você. Casa dos Colchões é a melhor opção, o melhor atendimento e tudo em colchões. Essa loja tem credibilidade. Casa dos Colchões é o lugar certo pra você comprar. Casa dos Colchões é a loja certa pra economizar. Programa Palavra da Verdade. Porque andar com Deus é viver de fé em fé, é ver o céu se abrir e o impossível acontecer. Sim, andar com Deus é viver em comunhão, é levantar as mãos. Olá, se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe algo dentro de você buscando mais paz, mais direção, mais sentido. E talvez a pergunta que esteja ecoando aí dentro seja: como eu começo a andar com Deus de verdade? Sem complicação, sem religiosidade pesada. Hoje você vai entender isso de forma simples, prática e transformadora. Porque andar com Deus não é sobre perfeição, é sobre decisão. E aqui estão 3 passos diretos para você começar hoje. Muita gente espera sentir algo para buscar Deus. Espera vontade, emoção, um momento perfeito. Mas a verdade é, quem anda com Deus não começa pelo sentimento, começa pela decisão. Tem dias que você vai sentir vontade de orar, outros dias não. Tem dias que você vai estar motivado, outros cansado, distraído, desanimado. E mesmo assim,
Você decide parar alguns minutos, decide falar com Deus, decide abrir o coração, mesmo sem palavras bonitas. É exatamente isso que muda tudo, porque Deus não se conecta com performance, Ele se conecta com sinceridade. Uma oração simples como: Deus, eu não sei nem por onde começar, mas eu quero me aproximar de Ti. Isso já é um começo poderoso. Se você quer andar com Deus, pare de esperar sentir e comece a decidir. Relacionamento precisa de constância. Não dá para dizer que anda com alguém se você só aparece de vez em quando. E com Deus não é diferente. Você não precisa de horas. Você não precisa de um lugar perfeito. Você precisa de constância. Comece com algo simples e possível. 5 a 10 minutos por dia. Pode ser ao acordar. Pode ser antes de dormir. Pode ser no silêncio do seu quarto ou até no meio do seu dia. Nesse momento, faça 3 coisas básicas. Fale com Deus com uma oração simples. Leia um trecho da Bíblia, mesmo que seja pequeno. Pare e reflita por alguns segundos. Sem pressão, sem perfeição. O segredo não está na quantidade, está na frequência. Porque aos poucos, esse tempo vai deixando de ser uma obrigação e começa a se tornar um refúgio. E é nesse lugar que você começa a sentir algo diferente. Paz no meio do caos. Clareza no meio da confusão. Força quando você acha que não tem mais. Se você quer andar com Deus, crie um espaço para Ele na sua rotina. Esse é o passo que a maioria ignora. Muitos ouvem, assistem, leem, mas não aplicam. E andar com Deus não é só ouvir, é viver. Não precisa mudar tudo de uma vez. Comece pequeno. Se você aprende sobre perdão, tente perdoar alguém. Se você entende sobre confiar, entregue uma preocupação a Deus. Se você sente que precisa mudar algo, dê um primeiro passo. Mesmo que seja imperfeito, mesmo que seja difícil, porque cada pequena atitude aproxima você mais de Deus. E aqui está algo importante. Você não vai acertar sempre. Haverão falhas. Haverão dias em que você vai errar, se afastar, desanimar. Mas isso não significa que você perdeu tudo. Significa que você é humano e continua no caminho. Andar com Deus não é nunca cair. É sempre escolher voltar. Agora deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você está esperando a vida mudar? Ou está disposto a dar um passo hoje? Porque a transformação não começa quando tudo melhora. Ela começa quando você decide se aproximar de Deus. Exatamente do jeito que você está. Sem máscara, sem perfeição, sem adiar. Comece hoje, com uma oração simples, com alguns minutos, com um pequeno passo. E aos poucos, você vai perceber: Deus nunca esteve longe. Você só precisava se aproximar. Se essa mensagem falou com você, guarda isso no coração. Programa Palavra da Verdade. Estamos voltando com o programa Palavra da Verdade. E na Bíblia, pastor, houve dois homens, né? É tido como um homem que andaram realmente com Deus, né? Que é Enoque e Noé. Quer falar de qual? Diga. Rapaz, são vários personagens que a Bíblia nos traz informações de que andaram com Deus. O próprio Jó também era um homem íntegro, né? Davi, né? Davi, é um homem segundo o coração de Deus. Abraão, tido como amigo de Deus. Então, são pessoas que trazem para nós um exemplo realmente de uma vida íntegra, de uma vida na presença de Deus, né? E, no entanto, a Bíblia diz que Deus olhou para o mundo, não viu um justo sequer, não tinha um que praticasse justiça, mostrando assim que todos nós somos suscetíveis às falhas, mas o que Deus ele quer contemplar em nós como seres humanos é justamente os nossos corações quebrantados, né? O caso de Davi, por exemplo, né? Uma vez, certa feita, eu era pastor aqui da Igreja Batista de Limoeiro, e eu, num sermão, perguntei aos irmãos se eles aceitariam alguém
que foi adúltero, alguém que promoveu a morte do marido da, do irmão, da né? mulher. Irmão dele. Irmão, e para ficar com a mulher do camarada, né? Cobriu o pecado. Se a igreja aceitaria essa pessoa como membro. E eu me referi justamente ao personagem Davi, né? E eu estou dizendo isso, irmãos, por quê? Porque na realidade a nossa salvação, ela não está relacionada à nossa perfeição, porque nós não temos perfeição alguma, né? Jesus disse que veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que é uma coisa perdida? É uma coisa que não presta mais, pelo menos na nossa perspectiva. Na perspectiva de Deus, Deus olha para o mundo e vê justamente pessoas carentes da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. E esses homens, mesmo no Antigo Testamento, eles caminharam com Deus nessa perspectiva. Já pensou a experiência de Abraão? Abraão, que era chamado Abrão, né? Ele vivia na terra de Ur dos Caldeus. Seu pai era confeccionador de ídolos pagãos, de deuses pagãos. E ele teve uma experiência com Deus, e Deus disse: sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim ele saiu, quer dizer, numa atitude de fé, porque Deus não dá mapas a ninguém. Podia ser acovardado. Ele ilumina cada passo. Ele te desafia a servi-lo. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu não sabia onde era que eu ia parar. Eu imaginava nunca ser pastor. Nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça. Agora eu queria ter a alegria de poder pregar o evangelho, porque é como nós dizemos, né? Eu canto de uma maneira, eu não sou cantor, a minha voz é uma voz meio rouca, mas eu digo que crente é feito de cigarro, morre cantando. Todo ele gosta de cantar, por isso que nós nos alegramos na presença do nosso Deus. Alegria. É alegria. Né? Os nossos cultos são verdadeiras festas. Por quê? Porque nós nos sentimos acolhidos por Deus, nos sentimos amados por Deus. E esse amor é um amor incondicional, e é um amor também que nos motiva a amarmos as pessoas, independente de quem sejam elas, né? Amar quem me ama, amar o bonzinho, amar o corretinho, é muito fácil. Agora, amar aquele que é o inamável, esse é o grande desafio da vida cristã. Isso aí tem que ler o Sermão do Monte. Ô pastor, e essa intimidade ser tão grande que não provar a morte? O caso de Enoque, né? Enoque e Elias também. Elias, ele foi numa carruagem de fogo, foi trasladado, né, como diz a Bíblia. E é interessante porque Deus, meu irmão, ele é soberano. Deus, ele age da maneira que quer. Nós não podemos colocar Deus dentro de uma camisa de força, dizendo: Deus não pode isso, não pode aquilo. Não. Deus se relaciona. Eu estou falando com vocês aqui, agora está vindo à minha memória justamente o fato da reforma protestante acontecida naquele momento da história, né, de maneira simultânea. Não se tinha internet, então estava Zwingli, João Hus, João Calvino, o mais famoso deles, que é o Lutero. Né, todos eles usados pelo Espírito Santo de Deus simultaneamente, insatisfeito com os desmandos da igreja. Lutero, por exemplo, não queria que a igreja fosse dividida e formar outra igreja, não. Ele queria só corrigir os desmandos. Mas por quê? Porque nós temos uma bússola, e essa bússola é a palavra de Deus, e nós não podemos nos afastar. Eu tenho visto ultimamente com muita tristeza que nós necessitamos de uma nova reforma, que a igreja precisa voltar para as suas origens, né? Muitas vezes a gente está priorizando coisas que são periféricas em detrimento ao centro daquilo que Deus quer que nós vivamos, que é viver para a glória dele e para a promoção da dignidade do ser humano. Foi para isso que Jesus veio. Quando ele chegou, pegaram ele, né, e questionaram porque os seus discípulos estavam trabalhando no sábado, e ele começa justamente a confrontar esse tipo de atitude e de ensinamento que contraria a vontade de Deus. Para Jesus, o mais importante é o ser humano, e foi por isso que ele morreu pelo ser humano. Ele não morreu pelo templo das igrejas, não. Ele morreu por seres humanos que são importantes para ele, e ele quer restaurar a dignidade desses seres humanos. Amém. Ô pastor, no nosso dia a dia, né, no nosso labutar diante de toda uma situação, você ter certeza que está com Deus na sua vida, porque dificuldade acontece na saúde, nos negócios, há uma dificuldade, e você diz assim: eu estou na batalha, eu tenho certeza que Deus está junto comigo e eu vou vencer. Isso é muito legal, né? Às vezes a gente está pregando e a gente se aborrece com alguém, né? A gente está dizendo a verdade, o cara está sendo contra a gente se aborrece. Tu já pensasse o caso de Noé? E para mim, segundo a Bíblia, foi o maior evangelista. Pregou 120 anos. E só conseguiu
só conseguiu salvar a família dele. Você trouxe uma questão muito profunda e muito séria. Semana passada nós tivemos aqui o funeral do irmão Nado, né? Alguém muito querido na nossa sociedade, uma pessoa maravilhosa, um homem de Deus. Inclusive foi ele que Deus usou para trazer o seu irmão, que hoje é pastor Erivaldo, para o Evangelho. A Geórgia, a esposa de Erivaldo, também foram, e tantas outras pessoas que foram alcançadas por Nado com a pregação do Evangelho, né? E nós sabemos da tragédia a que Nado foi submetido recentemente. E o que eu achei interessante foi que no culto fúnebre, o pastor Erivaldo, ele próprio foi o pregador naquela ocasião. E ele começou a sua fala dizendo justamente, ele citou o Salmo, onde o salmista diz que Deus é bom. E ele dizia na ocasião, dizer que Deus é bom com a barriga cheia, dizer que Deus é bom num momento de alegria, de entretenimento, de fartura, é muito bom. Agora, dizer que Deus é bom e sem hipocrisia, sem fingimento, falando de maneira realmente autêntica, vendo ali o seu irmão naquele féretro, né, naquele alaúde ali, vindo de uma jornada de mais de 15 dias, com toda a burocracia internacional para trazer o corpo do irmão, e continuar dizendo que Deus é bom. Esse é o grande desafio de caminhar com o Senhor, de andar com o Senhor, né? E eu tenho certeza que o alcance de tudo isso vai ser justamente o complemento daquilo que é uma promessa para Erivaldo e foi para Nado também, que tem base lá em 16 de Atos dos Apóstolos, quando aquele carcereiro, ele perguntou o que deveria fazer, e Paulo disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tua família. Tu e tua família. Então, o pastor Erivaldo certamente vai ter essa alegria de ver toda a sua família compartilhando da mesma fé que ele compartilha, no sentido de que tem uma dependência total e integral de Deus. Porque, como Jó disse, eu receberia do Senhor os bens e não recebo dele também os males? Então a gente não está para servir a Deus só no momento da bonança, não. Deus, justamente, ele prova seu amor para conosco, né? Que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e nos proporciona uma vida de equilíbrio, uma vida de satisfação e de, como eu poderia dizer, uma vida de total contentamento. Você vê quando o salmista diz, o Senhor é meu pastor, ele não, veja que não tem uma vogal de ligação, não. Ele não diz, nada me faltará, ele diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou seja, se o Senhor é meu pastor, se ele é o meu Senhor, eu não sinto falta de nada, ele é bastante para mim. É essa a expressão de Davi no Salmo 23. Ô pastor, veja bem, Elias, né, passou por momentos difíceis, momentos até de depressão. Com certeza. Sofreu tanto. E Deus teve essa alegria de ser arrebatado, Deus levou ele. Justamente. Imagina, depois de tanto momento de dificuldade que ele passou. E teve um momento de fraquejar, né, Lia? Teve um momento que ele quis desistir. Disse, olha, mataram todos os teus profetas e agora, no momento da depressão. Agora só existe eu, então leva também. Aí ele disse, levanta-te, come, te alegra, porque existem 7.000 varões que não se dobraram a Baal. Muitas vezes a gente pensa que está sozinho, mas o nosso Deus, ele providencia para nós justamente esse alento de saber que não estamos sozinhos nessa luta. Nós somos acolhidos e sustentados pelo nosso Deus. Aquele versículo diz assim, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Justamente. Essa é a nossa experiência, né, meu irmão? Esperança. Já tentei seguir sozinho, confiar só no que eu via, mas a estrada ficou longa quando faltou a tua guia. Entre erros e decisões, aprendi no caminhar que sem ouvir a tua voz é tão fácil me perder no olhar. Quando eu pensei que era o fim, tua mão me sustentou. Mesmo sem entender o plano, foi tua graça que me levantou. Tem Deus na minha estrada, me ensinando a caminhar, iluminando cada passo mesmo
difícil avançar. Se o vento sopra contra, se o medo tenta me parar, eu sigo firme e eu confio. Tem Deus na minha estrada. Já vi portas se fecharem sem explicação pra mim, mas hoje eu sei que era cuidado, era Deus dizendo: espera um pouquinho assim. Nem sempre é do meu jeito, nem no tempo que eu pedi, mas quando entrego o controle, é Ele quem cuida de mim. Quando eu pensei que era o fim, tua mão me sustentou. Mesmo sem entender o plano, foi tua graça que me levantou. Tem Deus na minha estrada, me ensinando a caminhar, iluminando cada passo, mesmo quando é difícil avançar. Se o vento sopra contra, se o medo tenta me parar, eu sigo firme e eu confio. Tem Deus na minha estrada. Se a estrada escurecer, eu sei que Ele vai comigo. Nunca ando só, nunca andei, meu Deus sempre foi abrigo. Tem Deus na minha estrada, do começo até o final. É Ele quem vai na frente, fiel, presente e real. Se o amanhã é incerto, nele posso descansar. Minha vida está segura. Tem Deus na minha estrada. Estamos apresentando na Cultural FM, programa Palavra da Verdade, mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. PE Farma, em parceria com os laboratórios, tem o menor preço em medicamentos, visite e comprove. A PE Farma, junto com a CIMED, vem apresentar toda a linha de Lavitan, com desconto especial. Agora lembre-se, Lavitan não é remédio, Lavitan é suplemento alimentar que seu corpo necessita. PE Farma, na Avenida Santo Antônio, em frente ao Banco do Brasil. Peça agora seu medicamento pelo zap 98950-2400. Uma seleção incrível de instrumentos musicais, violões, pandeiros, flautas e muito mais. E para o seu evento ou igreja, confira nossas caixas de som potentes. Temos microfones e mesas de som de alta qualidade, além de uma grande variedade especial de bíblias. Só Som Eletros, na Travessa da Câmara de Vereadores, em Limoeiro. Nosso fone zap 973 34 46 81. Só Som, tudo de música pra você. Casa dos Colchões é a melhor opção, o melhor atendimento e tudo em colchões. Essa loja tem credibilidade. Casa dos Colchões é o lugar certo pra você comprar. Casa dos Colchões é a loja certa pra economizar. Programa Palavra da Verdade. Viva com Deus, agora e aqui, e não tenha medo de um dia partir. Por isso eu insisto nos conselhos meus, aceite a Cristo.
aceita Cristo e viva com Deus. Se o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração, procure uma igreja, uma comunidade onde Cristo seja o centro e aceite Jesus e seja muito feliz. Amém. Pastor Claudamir. Eu queria transmitir meu abraço para minha esposa que está nos ouvindo, a irmã Maria Luísa, a minha cunhada também é Biina, minha cunhada Socorro no Rio de Janeiro, pastor Zé Maria lá em Araucária, né? E tantas outras pessoas. Eu quero pedir perdão àqueles que eu não lembrei do nome, mas são muitas pessoas que têm nos abordado e têm justamente falado que está ligado com o programa. Continue ouvindo a palavra de Deus. O trabalho que nós fazemos aqui tem unicamente o objetivo de alcançar você. A felicidade, a paz interior que eu vivencio, eu gostaria de compartilhar com todos aqueles que estão ao meu alcance, ao alcance da minha voz. O pastor Claudamir, a gente teve a notícia, foi um noticiado, que uma senhora, após o término do programa Palavra da Verdade, ela aceitou Jesus e foi até uma congregação lá no alto, procurou o pastor Isaac da Igreja Batista do bairro Ernesto para agradecer. Então, o pastor Isaac disse que era conosco aqui que nós fazíamos o programa. Então a senhora, se estiver nos ouvindo, aceita o nosso abraço, o nosso respeito. A irmã Deda. Irmã Deda é o nome dela. Que Jesus lhe abençoe e que a senhora possa seguir, ser fiel até a morte para ter direito à coroa da vida. Ele é aqui. Eu quero mandar um abraço aqui para a turma aqui que está ligado no programa, né? São muita gente, mas em especial eu quero mandar para um senhor, seu Nô. Esse senhor é uma benção, esse senhor. Seu Nô, ele é de Bordão de Velho, ele todo domingo está ligado no programa, ele fala no meu nome. Também eu quero mandar um abraço aqui para quem? Para minha amiga Paula, de seu Elzo, ela de Feira Nova. E também mandar aqui um alô para Lula, para Carminha, para o doutor Fernanda Amorim, que está ligado também no programa da gente, e para Nelson da Pizzaria. Um abraço grande. Eu queria mandar também falar assim, Paula, tem uma Paula enfermeira aí do Salsa. Um abraço, minha irmã, Deus abençoe. Também temos Paula lá da clínica de diálise em Carpina. Um abraço também grande para você, Paula. Deus abençoe grandemente. O nome de Carlos também, eu não podia esquecer. Carlos ali da Rua C, ele sempre pede para que nós façamos menção ao seu nome, né? O Delega também, que tem uma mercearia ali na Rua A, e Antônio de Tereza, e tantos outros amigos que têm nos abordado. Ali de frente à casa da sua cunhada ali, tem Genival e irmã Luci, né? A irmã Marisete também do lado ali. É muita gente que nós queremos cumprimentar e agradecer pela sua audiência. Parabenizar a nossa igreja com as nossas irmãs que fizeram 100 anos, né? MCM. Foi uma grande festa. A gente ficou maravilhado com a pregação de ontem, né? Que foi uma bênção. Pastor Paulo Eudes, parabéns às irmãs. A todos que fazem a Igreja Batista Ágape ali no Alto São Sebastião, né? Que estão conosco ali caminhando. Vamos orar. O ex-vereador Galo e a sua esposa também está ouvindo o programa Palavra da Verdade. Amém. Vamos encerrar agradecendo a todos os nossos ouvintes. Deus abençoe grandemente. Vamos orar. Graças ao nosso Pai, ao nosso que está no céu. Senhor, nós estamos felizes porque Tu está no nosso meio, Tu tem andado conosco. E nós esperamos que a Tua misericórdia e o Teu amor siga conosco nessa semana, que tudo possa acontecer de bom e que Teu Espírito Santo de Deus possa nos ajudar. Abençoa os ouvintes do nosso programa, que Deus abençoe ricamente. Em nome de Jesus Cristo eu te peço hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. Eu espero em Ti, embora sem saber como Tu dirás, eu não sei, mas esperarei. Você ouviu o programa Palavra da Verdade, o programa de todos que buscam a Deus. Palavra da Verdade.